Salve Tigrada, bom ou não? Diário de viagem para quem se importa. É Montenegro, né? Então, do começo. Eu acho que eu até tinha citado a minha viagem até chegar em Montenegro, mas recapitulando então, eu saí de Saranda, bem no sul da Albânia, peguei um ônibus de volta para Tirana, a capital, e de Tirana eu peguei um outro ônibus até Podgorica, que é a capital de Montenegro. Então, vamos lá, dados sobre Montenegro primeiro, para ficar um pouco mais clara a situação para vocês. Montenegro tem mais ou menos 635 mil habitantes e é um país minúsculo. A área eu não cheguei a pesquisar em números, mas a área de Montenegro é menor que a Macedônia, que já era um lugar muito, muito, muito pequeno. É, o idioma oficial, segundo a Wikipédia, o Google, enfim, é o montenegrino, mas eu não achei muito sobre ele, para ser bem sincero. Eu achei, digamos, dicas de outros viajantes de palavrinhas que você poderia usar no dia a dia, mas todas elas coincidem com o bósnio e com o sérvio. Que no caso, né, na questão da Iugoslávia, era tudo a mesma língua, então eles foram se dividindo pouco a pouco de lá para cá, que também não faz muito tempo, deve fazer seus 30 e tantos anos aí. Inclusive no Google Tradutor não existe montenegrino. E aí eu usei o Google Lens para, sei lá, tirar uma foto de uma coisa que estava escrita e ele traduziu a partir do bósnio. Então é meio que isso daí. E segundo o Google também, além do montenegrino, são reconhecidas como, não sei se línguas oficiais, eu esqueci de ver isso, mas são línguas corriqueiramente faladas na sociedade, o albanês, o bósnio e o sérvio. Então, mas é basicamente a mesma coisa. Tirando o albanês, que é bem diferente, enfim, eu acho que não deve ter tanto estrangeiro do lado de Montenegro, talvez no sul, mas enfim, o pessoal dialoga em tudo isso daí, mas eu imagino que o principal seja uma coisa parecida com o sérvio mesmo. É... inclusive, o oi que eles usavam, bom, aqui na Bósnia também, onde eu estou agora, mas o oi que eles usavam na Macedônia e em Montenegro era o mesmo, que é Zdravo. Então tem uma palavrinha ou outra que são bem parecidas, então eu já estou um pouco mais acostumado, já não foi um grande choque, digamos assim. Eu não tive que aprender tudo do zero, que nem eu fiz na grande maioria dos países no meu passado recente, não é mesmo? Ah, que mais? Ainda sobre o idioma, eles usam os dois alfabetos ao mesmo tempo, tanto o cirílico como o alfabeto latino, mas eu diria que o cirílico é mais usado para coisas mais antigas da época da Iugoslávia. Então, nome de rua, monumento, praças, coisas assim, estão escritas em cirílico, mas as placas de publicidade ou, sei lá, coisas mais moderninhas estão todas escritas em o alfabeto latino. E tem muita coisa que, no caso, antes, como eu aprendi o alfabeto cirílico, eu lia e relacionava para o nosso alfabeto latino, e agora eu tenho que fazer o exercício inverso, que é ler o nosso alfabeto. Então tem alguns acentos no C, por exemplo, tem um acento agudo, tem um acento circunflexo para cima, então seria uma coisa mais ou menos assim. E aí eu tenho que relacionar com o som do que era a letra no cirílico. Então eu estou fazendo um exercício diferente e também é bom para aprender, então não reclamo tanto. Não reclamo at all, na verdade. Que mais? Mas eu acho mais fácil ler o cirílico porque eu já sei o som que as letras fazem. Então é mais fácil. Enfim. Sobre a vegetação, Montenegro, assim como o norte da Albânia, é um país de montanhas, mas as montanhas são bem diferentes do que a gente tem na América Latina ou na África, por exemplo. Lá para cima, Colômbia, Equador e o norte do Brasil, as nossas montanhas são centro-norte do Brasil, né? As montanhas são todas verdinhas, com muita vegetação. Já no Peru, um pouco mais para baixo, chegando na Argentina, são montanhas com um tom mais marrom, porque é deserto, né? É mais seco. E aqui as montanhas são acinzentadas, quase que cor de concreto, o que também é bem diferente, eu nunca tinha visto. As montanhas da África são marrons, mas é um tom mais escuro, enquanto as do Peru são um pouco mais opacas, eu diria. Mas enfim, as montanhas de Montenegro, e pelo que eu vi aqui da Bósnia também, são todas cinza, cor de concreto. E algumas delas
parecem meio que tipo cachorro que tá mal cuidado e ele tem pelo em algumas partes e o resto é pelado. Tem algumas montanhas que são mais ou menos assim. Tem alguns chumacinhos de vegetação, mas no geral é cinza concreto. O que não deixa de ser bonito, é bem diferente, mas é bem bonito. A moeda em Montenegro é o euro, e eu não sabia até 1 ou 2 dias antes de ir para lá, porque a Raíssa, de novo, forte abraço, Raíssa, ela falou, não, porque eu vou para lá, ela foi antes de mim, né? E ela falou, não, mas lá é euro. Eu falei, não, não pode, né? Porra. Tipo, depois de um tempo eu parei de pesquisar total os lugares para onde eu vou, tipo, eu tenho o meu roteiro e vou seguir ele até o final e é isso daí. Mas eu parei de pesquisar o que tem para fazer, a moeda, a comida. Eu falei, não, eu vou chegar e vou ver o que que é ali na hora. E realmente é euro. Aí eu fiquei tipo, tá caro, não ajuda o câmbio. E assim, eu diria que as coisas são razoavelmente caras. Em Kotor, porque total turismo é mais caro, mas não é nada absurdo, fora de novo o preço da carne. E eu diria que para ficar um preço legal, um preço barato, comparativamente aos outros países que eu estive até agora, o euro deveria estar no que estava antes do caos político no Brasil. Então ali entre os 3,50, 4 até 4,50 estaria sushi. Como está 5,10, 5,20, as coisas estão caras. Paciência. Mas aí não é culpa de Montenegro, né? É culpa do Brasil mesmo. Continuando. Falando sobre preços também, só existem basicamente duas marcas, duas franquias de mercado em Montenegro, que é o Voli e o Idea. E tem o Aroma, mas o Aroma é bem menorzinho, acho que eu vi um deles só em Podgorica e eu vi acho que 2 em Kotor, mas enfim. Então era fácil, não tinha problema com achar mercado, que geralmente é um problema. Também não comi nada típico em Montenegro, porque de novo é parecido com todos os países balcânicos e também pelo preço das coisas, né? Então eu preferi dar uma segurada na grana, não gastar em euro, ficar sushi, e é isso daí. Sobre bebida, eles também têm o hack deles, normal como sempre, e a cerveja que eles tomam chama Nikšićko, que também é o nome de uma cidade que tem em Montenegro, que obviamente eles produzem lá. Não é muito boa, também não é ruim, mas não tem nada especial. E a outra bebida que eu gostei, essa sim, eu gostei muito, foi inclusive essa daqui, que chama Kokta, e é um refrigerante, no caso aqui tá com água, mas é um refrigerante escuro, da cor da Coca, e eu não sei se exatamente era para parecer uma Coca-Cola, mas ela é feita de 12, 14 ervas diferentes, e não leva nenhum conservante artificial, nenhum ácido corante, então é uma coisa bem mais natural, digamos assim, embora seja refrigerante. Não é tão doce também, tem uma vibe mais azedinha. Então eu gostei muito disso daqui, eu comprei muito em Montenegro, porque estava tipo €1, R$ 6, meio litro. E segundo eu pesquisei, tem na grande maioria dos países, tipo na Croácia tem bastante aparentemente, aqui na Bósnia eu já achei também. E diz que tinha na Macedônia, mas eu não vi. Foi o primeiro refrigerante criado e patenteado na Iugoslávia, então é por isso que ele é difundido nos países aqui em volta. E de novo, é muito, muito, muito bom. Dificilmente eu vou achar isso em outro lugar fora daqui, mas se eu achar, com certeza eu vou comprar e vou fazer estoque. Mas, pois bem, falando da minha viagem em si, eu tinha conseguido tirar, para quem lembra do meu vídeo da Albânia, na Albânia eles usam tanto a moeda local, o leka, como o euro, na mesma proporção. Não, acho que lek eles usam mais, mas enfim. Euro também é bem comum de ser comercializado. Então eu consegui fazer um esqueminha de tirar dinheiro em euros na Albânia e eu cheguei em Montenegro já com euros no bolso. Então me ajudou bastante, foi uma mão na roda gigantesca. Então eu cheguei cansadão depois de 2 ônibus e foram quase 12 horas de viagem. Inclusive na fronteira não me perguntaram nada, só carimbaram e tipo, vai amigão. Então, sushi, obrigado Montenegro. E cheguei, já peguei meu táxi na rodoviária, já fui pro meu hostel, tranquilinho, sushi.
hostel que não era bem um hostel, era mais um apartamento pequenininho com beliches. É isso, era um lugar ruim, sendo bem sincero, era meio sujo, era bem pequeno, mas pelo preço que eu paguei, que foi bem, bem barato, elas por elas, valeu a pena. Eu recebi o que eu paguei para ter, é isso. Judeu, né? De novo, eu não queria gastar. Ah, pois bem, Podgorica é uma cidade, é a capital, mas é muito pequena, tem mais ou menos 210, 215 mil habitantes, e ela é bem vazia. Então, isso eu vi do lado de cada fronteira na Bósnia também, mas eu acho que Podgorica, por ser uma capital, tem muito espaço em aberto para construções novas, e todas as casas, tipo, eu acho que eu não vi apartamentos, não vi prédios. Eu só vi casas porque todo mundo tem um puta de um espaço para fazer uma casa de 2, 3 andares extremamente confortável, com um quintal lindíssimo na frente. Então, é isso. Se você gosta de espaço, quer viver bem, vá para Montenegro. A língua não é tão difícil quanto parece. É óbvio que você tem que se virar e aprender a parada. É bem diferente do português, evidente. Mas não é difícil. Tanto que depois de 2 semanas em Podgorica eu já lia tranquilo as coisas. Óbvio que tem muita palavra que eu não conhecia, mas eu já aprendi os radicais e os sufixos, então você vê, é só você não ser muito burro, você consegue ver padrões nas palavras e você consegue se virar direitinho. É, Inclusive, sobre essa questão de ter área para crescimento, Montenegro é uma nação soberana muito jovem, e eu vou explicar sobre isso daqui a pouquinho, mas inclusive é um dos países que não demanda, digamos, um salário base, um salário mínimo para nômades digitais. Então, geralmente os países têm uma regra que é assim, você quer viver aqui permanente? Beleza, mas tem que ganhar X, no mínimo X, para a gente ter uma garantia que você consegue se manter aqui, no seu trabalho online. E Montenegro não. Montenegro é um dos países que aceita você com qualquer dinheiro que você tiver. Então, quem tiver interesse, de novo, vá para Montenegro. Principalmente quem quiser uma vida muito pacata. Isso. E, enfim, de novo, Montenegro fazia parte da Iugoslávia e até pouco tempo atrás era um país à parte, mas era meio que cuidado pela Sérvia ainda. Tanto que quem for se lembrar da Copa do Mundo de futebol de 2006 vai se lembrar que existia uma seleção de camisa azul e short branco, se eu não me engano, que chamava Sérvia e Montenegro. Então era uma coisa só. Em 2006, se eu não me engano, em novembro de 2006, foi feito um referendo, então a população de Montenegro votou e eles votaram pela separação da Sérvia. Então, desde novembro de 2006, Montenegro é um estado soberano que está por conta. Então, seus 18 aninhos ali, né? De novo, muito, muito jovem. Que mais? Por ser um país muito jovem e sem muita coisa, você pode imaginar que a infraestrutura é muito básica e realmente a infraestrutura que eu digo é encanamento, transporte, enfim, comércio, tudo existe, mas é tudo em miniatura porque, de novo, é um país muito pequenininho. Mas tudo funciona, o ônibus funciona, chega na hora, bonitinho, passa nos pontos que tem que chegar. Diferente do lixo na Albânia, o lixo em Montenegro é bem separadinho, é bem bonitinho, tem os seus locais ali, tranquilo. E a água da torneira é potável, então bacana, legal também. O que falta em Montenegro, principalmente em Podgorica, é a questão de hotéis. No caso, que nem eu falei, o meu hostel era ruim e ele ficava na zona norte da cidade, que eu tinha que caminhar 40 minutos para chegar no centro. E do centro, se eu quisesse ir para outro lugar, era mais um bocado de caminhada. Então, óbvio que tinha um ônibus que ia da zona norte para o centro, mas, de novo, eu queria economizar e não paguei. Eu andava todo santo dia que eu queria sair. Também não saí todo dia, fiquei 2 semanas em Podgorica, mas choveu tipo metade desse tempo. Acho que uns 10 dias choveu. Não, 5 dias, 5, 6 dias. Então, meio que isso. E não foi só o meu hostel que estava num lugar ruim. Os outros hostels que eu vi também não eram muito longe, então zona norte da cidade,
E os hotéis, eu vi muito hotel que era tipo no segundo piso de uma loja de departamento. Eu vi até hotel em cima de uma oficina mecânica. Tipo, deve ser muito desagradável você ficar num lugar com cheiro de pneu o dia todo. Então, e os hotéis que tinha no centro eram muito pequenininhos e também não eram muito luxuosos, que é o que se espera de um hotel top do país, né? Então, enfim, esse problema de oferta hoteleira existe em Podgorica e é isso aí, paciência. Inclusive em Kotor, já me adiantando um pouquinho, que é uma cidade, de novo, futurística. É óbvio que existem hotéis e hostels de várias faixas de preço, mas pelo menos de fora não era nada muito luxuoso e eu imaginei que teria. Enfim, continuando. Sobre as pessoas. Isso eu vou falar das pessoas. No caso, o que eu aprendi sobre Montenegro, eu aprendi em Podgorica. Então, as pessoas são de boa. Assim, não fede nem cheiram. Elas não são super queridas, mas também não são babacas. Então, pessoas assim, ó, planas, tranquilinho. Algumas falam inglês, mas a maioria eu diria que não. De novo, isso em Podgorica. Mas dá pra você se virar ali com um pouco de bósnio, de sérvio, que eu aprendi, eu já me virei tranquilinho. E os homens são normais, eu diria que não são muito altos nem muito baixos, mas as mulheres voltaram de novo. A Macedônia tinha voltado ao normal, à altura das pessoas, e na Albânia também, mas aqui em Montenegro, no caso, as pessoas voltaram a ser muito altas, como era na Bulgária, na Romênia, na Moldávia, enfim. Mas diferente desses países, que as mulheres, por exemplo, tinham o meu shape, que eram altas e bem magrinhas, em Montenegro elas já têm um corpinho mais violão, já tem uma curva ou outra, assim, já é uma coisa um pouco mais parecida com o que a gente tem no Brasil. Mas ainda assim nem se compara. As mulheres são lindíssimas de rosto, inclusive, assim, fora do comum, fora do padrão. Não é aquela carinha de boneca, como era, por exemplo, na Bulgária, mas elas são muito, muito bonitas em Montenegro também. Sobre a vestimenta, aí os homens se vestem meio que de camisa social, todos eles. Não é muito exagerado, mas também não vi ninguém social, mais casual, digamos assim, do dia a dia. E as mulheres, elas se vestem um pouco perua. É elegante, mas não é o elegante que me apetece, por assim dizer. E Montenegro tem pouca criança também, como era um dos países fora a Albânia. Eu vi algumas crianças brincando na rua do meu hostel, mas era meio que uma comunidadezinha ali, meio que uma vila que eu tava. Então tinha algumas 3, 4 crianças que ficavam andando de bicicleta para lá e para cá jogando bola, mas na cidade em si, no resto da cidade eu vi muito pouco, muito, muito pouco mesmo. E o que mais, que mais? Ah, tem pouca gente que fuma. De novo, na Albânia o pessoal fumava muito, mas Montenegro, acho que daqui pra frente a galera não fuma muito. Aqui na Bósnia também pouquíssima gente fuma. E a igreja que eles seguem em Montenegro é a católica ortodoxa. E tinha também nos outros países que eu visitei, mas especialmente em Montenegro e pelo que eu vi aqui na Bósnia também é muito, muito forte a igreja ortodoxa. Sobretudo em Montenegro, porque eles não têm muçulmanos lá. Eu, pessoalmente, não vi nenhum muçulmano. Aqui na Bósnia já tem bastante. Mas isso é para o próximo vídeo, né? E pelo que eu ouvi falar, eles tanto não têm como eles não gostam dos muçulmanos. Eu ouvi uma ou duas vezes que o povo de Montenegro é meio racista, mas não no sentido de cor de pele. É tranquilaço você ser negro, você ser alto, baixo, gordo, magro, mas a questão dos muçulmanos, eles meio que torcem o nariz. E é isso. Mas, sobre a igreja ortodoxa, eu passei a respeitar muito, porque os padres, eles têm aquela vestimenta preta com aquele chapéu, não sei se vocês já chegaram a procurar, mas eles são bem sérios, e eles têm uma barbona também, que eu acho irado, e as igrejas deles são bonitas, mas não são luxuosas como a igreja católica apostólica romana, que é o que a gente tem no Brasil, que eu acho uma coisa muito teatral, uma coisa muito sabe? Uma coisa muito movida a dinheiro e não fé para juntar as pessoas de fato. E a ortodoxa eu vejo muito ao contrário. Os painéis, a arte deles é tipo entalhe e não ouro e nossa e não sei o que. E muita coisa é feita em tecido e não em vitrais, por exemplo. Então é bem, bem diferente, mas é
lindíssimo, assim. Eu tenho um bode com igreja e tal, mas as igrejas ortodoxas que eu vi até agora são lindíssimas. As mesquitas também, claramente. Mas falando especificamente de Montenegro e igrejas ortodoxas, eu gostei muito, me amarrei, achei irado. Inclusive tem foto no meu Instagram, é da mesma, mas são duas versões, tem ela de fundo e tem ela de frente. E lindíssima, lindíssimas. Que mais, que mais? É... Sobre trânsito, que é uma coisa que eu tenho que reparar, não adianta. Eu vi muita gente buzinando, mas não por questão de batida ou de presta atenção. É aquela questão de tipo, opa, bom, que eu vi muito em São Mateus e tem muito em qualquer interior do Brasil, imagino. Você passa e você dá uma buzina e acena pro amiguinho. E isso tem muito, muito, muito em Podgorica. E, de novo, é difícil de imaginar que seja uma capital, porque é uma cidade muito pequenininha. Inclusive, eu subi num cerro, num morro, para tirar fotos para... Eu ia falar paralelas, não, panorâmicas da cidade. O português ainda está em falta. E eu recebi algumas mensagens, tipo, cara, no Beraba tem mais casa que isso daí. Falei, nossa, André, isso aí parece Piraquara. Que para quem não sabe, Uberaba é um bairro e Piraquara é uma cidade pertinho de Curitiba, bem pequenininha. Que mais, que mais? E sobre os carros ainda, 99% dos carros de Montenegro são Volkswagen, Renault, Toyota ou Audi. É tipo, Audi. E é isso. Tem pouco carro da Mazda, pouco carro da Skoda. Enfim, são essas quatro marcas que imperam. Mas eu diria que tem muito, muito Toyota e muito, muito Volkswagen. Mais do que as outras duas. E as placas de carro começam com as iniciais da cidade em que o carro foi comprado. Então, como era que eu expliquei na Macedônia, né? Então, carros de Podgorica começam com PG. É isso. E o que endossa de novo o que eu tinha falado sobre a Albânia ser um mundinho à parte do resto dos Balcãs. Que eu até usei o termo delírio coletivo e é meio que isso mesmo. Não tem nada a ver com os outros países. Isso eu estou relacionando porque eu imagino que Montenegro, Bósnia e Sérvia sejam mais ou menos a mesma coisa e as três sejam muito parecidas com a Croácia também. Mas enfim, isso também é para o próximo vídeo. O que eu vi em Podgorica, então, eu vi muita lagartixa, como tem muita área verde, inclusive eu duvido que tenha outra capital no mundo com mais área verde do que Podgorica. Eu vi muitas lagartixas, que é um dos melhores animais de todos, porque né, come mosquito, come aranha, então, e não faz mal para o ser humano, então mais lagartixa no mundo eu fico mais feliz. E tem muita cachoeira, muito rio, tem 2 rios principais que eu devia ter pesquisado o nome para falar aqui, mas eu esqueci. Mas enfim, se você for pesquisar o mapa de Podgorica, você vai ver. Tem 2 rios bem grandes, bem importantes, que cortam a cidade. E inclusive, falando sobre cachoeira, tem uma cachoeira bem pequenininha no sul de Podgorica, que chama Niágara também. Eu não fui até lá porque era muito longe. De novo, eu tenho o meu máximo que eu consigo caminhar por dia são 20 km, e mais do que isso eu já prefiro não tentar no caso. E é isso. Não tem muita coisa para fazer em Podgorica, eu tive que arrumar coisa da cabeça para fazer, e ainda assim eu tive a sorte de chover para poder ficar em casa tranquilinho, debaixo da coberta. E é isso, assim, eu diria que tem a praça principal ali, tem o centrinho da cidade para dar uma olhada, mas o resto seria ou igreja ou cachoeira, que nem eu falei, rio e tal, e ver essas coisinhas aí. As belezas naturais. O centro da cidade, inclusive, a cidade em si me lembrou muito Chisinau, na Moldávia, para quem se lembra do meu vídeo. E eu falei muito mal da Moldávia, mas Chisinau em si não é uma cidade muito ruim. Não é ruim, na verdade, é até bonitinha, apesar dos apesares, e Podgorica eu diria que é a mesma coisa. É muito pequena, a galera não fala inglês, eles têm o jeito deles de viver, mas assim, é legalzinho, assim, pra bater o cartão faz sentido, tá ali. E outra coisa que eu vi bastante em Podgorica, em Kotor também, foi uma referência a um admiral, que é um almirante, talvez, é uma patente da marinha, se eu não me engano, ou do exército, sei lá. Mas eu não achei o nome desse cidadão. Se você procura Almirante Montenegro, eles vão jogar você pro último rei da época da monarquia montenegrina,
que foi o cara que meio que ajeitou a política interna da galera no começo do século XX. Se eu não me engano, de 1910 a 1918. Mas pelo que eu li na página da Wikipédia dele, ele não serviu, ele não era um almirante, então não sei. As pessoas então famosas que eu pesquisei a respeito de Montenegro. O Nikola Mirotic, que para quem se lembra do basquete, ele jogou na NBA em alguns times e ele tem esse nome. Ele nasceu em Podgorica, mas ele jogava pela seleção da Espanha. O Mirko Vucinic, que é um atacante que jogou na Juventus e na Roma, quem se lembra deles. E o Milos Raonic, que ele joga tênis. Ele é da, se você lembra dele, ele tinha a bandeirinha do Canadá, mas ele nasceu em Podgorica, então é um tenista, e eu não achei ninguém das artes famoso o suficiente para falar sobre o Montenegro. A maioria é tipo, de Montenegro legal, tipo, ele se denomina montenegrino, mas ele nasceu na Sérvia, então é Sérvio, né, basicamente. Pois bem, terminada a minha estadia e o que eu aprendi sobre Montenegro em Podgorica, eu fui para Kotor, que é uma cidade bem turística, bem pequenininha. Se você for ver mesmo, Kotor é meio que tipo São Paulo, Rio de Janeiro, que é a capital da província, do estado, enfim. E é a cidadezinha que chama Kotor. Mas Kotor, cidadezinha, é muito, muito, muito pequenininha. É basicamente um triângulo dentro das muralhas e tal, que é basicamente um castelo e uma fortificação embaixo do castelo, que imagino que fosse o nobre e a população que servia ao nobre que moravam ali. E fica na beira de um lago lindíssimo e tem o paredão das montanhas cinzas que eu mencionei antes. Então é bem, 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 bem bonito. Eu diria inclusive que de beleza natural, beleza pura da parada, acho que ganha da Armênia e de Ohrid. Eu acho que é o lugar mais bonito que eu já estive na minha vida. É de tirar o fôlego, assim. Você caminha, você sai do seu hostel, tem o lago, tem os iates, tem os barcos. Você vai para dentro da cidade, é uma cidadezinha bem bonitinha que conseguiu conservar as coisas de antigamente, da era medieval, e colocou um pouquinho só de modernidade. Então é bem balanceado, é bem bonito dentro das muralhas. Você sobe, tem o castelo que é bonitão, você vê o landscape da parada, é muito, muito bonito mesmo. É de tirar o fôlego de qualquer lado que você for. E eu fui pra lá na baixa temporada, porque, né, eu saí da Albânia, os últimos 2, 3 dias da Albânia já era outono, então estou vivendo o outono europeu. E já é considerado baixa temporada, então os preços já ficaram bem mais acessíveis, digamos assim. Tanto que o hostel que eu fiquei, eu estava pagando meus 12, 13 euros por dia. E um cara pesquisou, eu conversei com um cara lá e ele pesquisou e falou, cara, na alta temporada, aqui eles estavam cobrando 40 euros por dia. Eu falei, cara, que absurdo, muito, muito caro. Então, de novo, valeu a pena a minha pesquisa e o meu itinerário de fazer as minhas viagens terminando nessa parte dos Balcãs, porque ficou mais barato. Top. E falando do meu hostel, para quem se lembra do meu vídeo da Albânia, que eu encontrei o mesmo maninho na Macedônia e em Vlorë, na Albânia, eu encontrei esse mesmo maninho em Kotor. Tipo, eu tava de boa conversando, acho que com o João, salve João. E aí esse mano só, tipo, eu olhei, ele olhou, mentira que você tá aqui, eu olhei pra ele e falei, não é possível, cara. Terceira vez em 3 países com, sei lá, 1 mês e meio de diferença, eu vejo esse cara de novo. E aí, puta, eu esqueci de pedir o Instagram dele ainda. Mas é um maninho de Bordeaux. Eu tinha falado que ele era francês, ele é de Bordeaux, a gente conversou um pouquinho e tal. Pô, cara, qual a chance, tá ligado? Aí ele falou, pô, eu tenho só mais uma semana, vou passar na Bósnia rapidão e já tô voltando pra França. Então, no caso, ele esteve aqui, vai estar em Sarajevo, mas ele passou 2, 3 dias e foi embora já. Triste, triste. Mas ao mesmo tempo, qual a chance, né? Encontrar o mesmo cara ao acaso em 3 cidades diferentes, no mesmo hostel. Tipo, mas sempre bom ver o rosto de alguém conhecido, não é mesmo? Trocar de hostel é tipo trocar de escola.
Você tá de repente sozinho numa turma com um monte de gente diferente e você tem que se enturmar com as pessoas. É, enfim, como eu tinha falado, o Kotor é muito pequenininha e tirando, bom, a diferença é um rio, passou o rio, mas a ponte é tipo 20 passos você atravessou a ponte, ela é muito pequenininha e a partir dali começa a Dobrota, que é uma cidade obviamente do ladinho e é bem mais estruturada, mas também é bonitinha. E eu fui até lá para ter uma vista diferente do lago e das montanhas, enfim. E achei bem legal, foi uma caminhada bem agradável, diria eu. E eu voltei pela orla da praia deles. Então, bem gostosinho. É... Que mais, que mais? Hum... Hum... eu também evitei gastar dinheiro com coisa turística, não sair para comer. Inclusive, eu gostaria de voltar para Kotor acompanhado, com amigos ou com um par romântico, por que não? Para fazer um rolezão de turista bocó que gasta dinheiro em hotel inflacionado, em restaurante inflacionado, porque seria uma outra pegada de viagem e acho que seria divertido igual. Mas para isso eu preciso ter dinheiro também, né? Não é mesmo? Mas enfim, Kotor é muito bonita, voltaria fácil. Podgorica não, mas Kotor com certeza. Ah, eu subi as montanhas duas vezes. Uma eu fui para um forte chamado Vermak, do lado oeste de Kotor, e foi uma caminhada complicada. Eu gastei os dois pulmões que eu tinha e mais um pouco, e chegando lá em cima, o forte em si, ele parece meio que tipo esses jogos de terror que tem um manicômio ou sei lá, uma coisa meio assim. É um bagulho meio sinistro. De fora já tem uma vibe meio pesada, inclusive eu tenho foto dele, parte de fora e a porta de entrada eu tenho foto na minha postagem no Instagram. E eu li a respeito e a galera tinha falado, ó, leva uma lanterna porque é escuro. Eu falei, não, eu vou de dia, vou levar a lanterna do celular, funciona, né? Pô, eu entrei, já é uma vibe muito ruim, uma vibe pesada. Não sei se morreu gente ali, se teve uma guerra, sei lá. Mas é um lugar muito esquisito, muito pesado. É... Mas eu entrei, dei 3 passinhos, já senti tipo o clima, tipo, sabe quando o clima baixa assim, fica uma vibe meio ruim. Aí eu falei, não, mas caminhei pra cacete, cheguei aqui, vamos lá. Aí eu liguei a lanterna do celular, não adiantou de nada, eu falei, eu não vou entrar nisso aqui, nessa vibe ruim, totalmente no breu. Pô, eu fiquei com medo de entrar. Eu sou muito cético com a maioria das coisas, mas eu me senti muito, muito, muito mal ali. Eu falei, não, eu virei as costas e fui embora. É pesado, mas a caminhada valeu a pena, porque, né, para você subir uma montanha sempre em zigue-zague, obviamente. Para quem não sabe, porra, é ruim fazer um caminho diretamente pela montanha. E no caso da galera dos antigos, da época medieval, para transportar as coisas com animais, animal é muito suscetível a quebrar a pata indo num caminho muito íngreme, então eles faziam zigue-zague. É por isso, para quem não sabe. Aumenta o caminho, mas aumenta a segurança também. É por isso. Que mais, que mais? Aí eu fui, que nem eu falei, tem um castelo construído no meio da montanha, que deve ter dado um puta de um trabalho pra galera que construiu. E para subir até o castelo custa 15 dólares, 15 euros. Mas tem um caminho alternativo que você não paga nada, só que também é uma puta caminhada. E para você entrar daí, mesmo do outro lado também, você paga, mas você pode ver todo o castelo de fora. E eu ainda fui um pouco mais esperto, ou burro talvez, porque tinha o caminhozinho em zigue-zague para andar, mas eu simplesmente vi um caminho que dava para escalar no meio das pedras, então eu fiz isso. Inclusive, não sei se vai dar para ver, acho que não, mas eu tô com um cortezinho aqui que eu raspei minha mão numa pedra. Enfim, encontrei uma cobra, que eu também postei nos stories. Isso foi tudo, eu estava fora de onde eu devia estar. E eu cheguei pertinho do castelo, tirei algumas fotos, algumas panorâmicas e tal. Tem um restaurante em determinado ponto, que é um restaurante de queijo, com, enfim, vinho, queijo, enfim. E ali tem alguns bodes, algumas cabras também, que foi bem engraçado. Eu sempre via esses bodes, essas cabras de montanha
relacionado ao Nepal, se não me engano, por causa do Everest. Mas eu vi também em Montenegro, veja só. Então, ver bodes da montanha, check. E eu não fui até em cima porque eu não achei necessário, porque da onde eu tava, até onde eu fui no caso, já tava com uma vista muito linda, e eu falei, cara, eu vou subir só pra satisfação pessoal de subir, não faz sentido. Então eu desci, e foi uma caminhada tranquila até, foi bem sucia, assim. A parte eu tenho machucado e quase... Quer dizer, a cobra não quase me picou, ela me viu e só saiu fora. Mas eu meio que me assustei quando eu cheguei ali pertinho dela. Que mais, que mais? Acho que é isso. Acho que todo o resto eu já falei. Pois bem, 20 e tantos dias de Montenegro aí e vim para a Bósnia. E aqui é bem mais barato porque a moeda deles é bem diferente. Enfim, Podgorica valeu a pena para bater o cartão. Kotor valeu a pena porque é muito bonita. Tinha uma terceira cidade importante em Montenegro que chama Budva, que é uma praia. E eu passei por lá para chegar em Kotor, de Podgorica para Kotor, eu peguei o ônibus e eu passei por lá. E a cidade realmente é muito bonita também, é uma praia, aí é praia mesmo de mar, não é lago. E fica também embaixo de um paredão. Mas pelo que eu vi da cidade, é uma galera muito playboy, assim. Pelo que eu vi, no caso, também em Kotor e em Podgorica, a galera que tem dinheiro em Montenegro, elas gostam de esbanjar esse dinheiro. É tipo, nossa, eu vou ficar num hotel 5 estrelas, com sauna, com piscina, com não sei o que, uma galera que gosta de esbanjar. E aí não é muito minha vibe, então acho que eu fiz certo em não ter ido para Budva e ter ido direto para Kotor, que tem os dois lados. Tem a galera com muita grana e tem a galera mais de boa. No caso, o Kotor eu ainda diria que é mais de boa, porque tem uma cidadezinha do lado, que chama Tivat, que inclusive tem um aeroporto lá. É tipo uma cidade também de 15, 20 mil habitantes, e tem um puta de um aeroporto, e eu queria ir pra lá. Essencialmente a minha parada seria lá, mas eu ouvi de várias pessoas e tipo, cara, lá só tem milionário, você vai lá pra ver iate. Vai pra Kotor que você tem pelo menos as muralhas, uma coisa mais cultural pra ver. E, de novo, valeu a pena seguir o conselho dos meus amigos, meus colegas viajantes. Pois bem, é isso. Foi uma experiência positiva, apesar dos apesares, que inclusive eu fui roubado em Podgorica, mas acho que não vale a pena ficar comentando aqui. Roubado, no caso, não me assaltaram. Fui roubado porque o cara me pediu dinheiro e, enfim. É isso. Confiei na fé das pessoas e caí de maduro, né? Inclusive era um albanês. De novo, eu não quero nunca mais chegar perto desse país. Albânia, vá a merda. Pois bem, conselho do dia. Não preparei o conselho do dia. Pode ser esse então. Siga conselhos de seus amigos, de pessoas que te querem bem. Às vezes pode ser uma realidade que te jogam na cara e você é meio relutante, mas sempre leve em consideração as palavras de quem te quer bem. Demorou, Tigrada? Inclusive eu, que imagino que quem esteja vendo isso é uma pessoa que me gosta, que me quer bem, então forte abraço para todos vocês. Leve em consideração o que eu falo, não falo por mal. Às vezes eu sou meio babaca, talvez, meio otário, mas é só porque eu preciso jogar a realidade na cara de vocês e eu não posso esfregar a cara de vocês no concreto quando precisa. Certo, meus queridos? Beijo para todos vocês de novo. Cuidem-se e até o próximo vídeo. Tchau!